Olá, estamos no Conexão ANP Trilhos de 2025, programa no YouTube. Meu nome é Jimmy Amora, eu sou jornalista da Agência Infra e vou entrevistar a Luciene Machado, superintendente de estruturação de projetos do BNDES. Luciene, obrigado. Eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco sobre os modelos de estruturação de projetos que o BNDES tem para desenvolver essa área de mobilidade urbana e na área de mobilidade sobre trilhos. Obrigada, Jimmy. Obrigada, Conexão ANP Trilhos, pela oportunidade aqui ao BNDES. Você tocou num ponto primordial, eu diria que da nossa atuação como Banco de Desenvolvimento no setor, olhando para o transporte público de passageiros, o banco tem duas formas de contribuir. Uma primeira é apoiando o formulador de política pública, o Ministério das Cidades, no que seria o planejamento das redes eficientes, né, para esse transporte público. E do outro lado, se nós conseguimos convencer o conjunto de atores, né, relevantes para levar esses projetos então a cabo, ser uma das fontes de financiamento, porque provavelmente demandaremos, né, nessa execução de projetos, financiamento de longo prazo, com taxas adequadas, para contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira desses empreendimentos, que no caso da mobilidade urbana em especial, é um desafio, né? Porque a capacidade de pagamento do usuário é limitada, é finita, e uma parte das receitas, não integralmente as receitas como um todo, mas uma parte das receitas virá de tarifas adequadas que o usuário consiga pagar, né? Então, atuar nessas duas frentes, eu diria que é a missão básica do BNDES. Essa já é uma mudança de conceito, né? Nos primeiros modelos de projetos de concessão, parcerias, havia uma forte tendência a você garantir na tarifa todo o financiamento do projeto, ou uma grande parte, pelo menos, foi assim. Isso já é uma evolução? O que vocês enxergam no futuro como um modelo que seja adequado para que esses projetos se desenvolvam? Eu diria que tem dois elementos que devem nos nortear. O primeiro é sermos capazes de prover um transporte de qualidade e eficiente para que a gente recapture usuários que foram perdidos ao longo dos últimos 7 anos. E 30% dos usuários se perdeu ao longo dos 7 anos, optando por soluções individuais, motorizadas de transporte. Esse é um elemento, a gente precisa de uma base maior para diluir custos, né? Agora, a experiência internacional, que é o outro grande motivador, né, mostra que, em muitos casos, o poder público também tem um papel relevante, né? Então, na forma de subsídios, aportes, esses elementos de contribuição ali da política pública são essenciais para tornar o modelo, ao mesmo tempo, sustentável e pagável por esse conjunto de usuários. Então, acho que tem esforços nessas duas direções, Jimmy, que a gente, para colocar esses modelos de pé, vai ter que enfrentar. E os modelos de financiamento, porque a gente está falando da parte de estruturação, mas depois é preciso financiar isso de alguma maneira. Exato. Como é que vocês estão trabalhando para que isso fique sustentável para as empresas e também, né, não tenha esses impactos fortes na tarifa? Eu acho que tem esses dois elementos, né? Primeiro, aquilo que recair sobre o projeto, o risco do projeto, tarifas arrecadadas do projeto, ter certeza de que a gente tem uma modelagem com segurança jurídica suficiente para que esse investidor tenha segurança sobre essa parte do seu fluxo de caixa. Uma outra parte vem do poder público, né? E aí é necessário também ter atores financeiros que sejam capazes de prover financiamento aos entes públicos envolvidos, né, de forma compatível com o ciclo, né, de investimentos e amortização desses investimentos. Um terceiro ponto que acho que a gente vai precisar enfatizar também é a questão de receitas acessórias que podem se juntar a esse fluxo de caixa para fechar essa conta, tá? E aí, quanto mais nós tivermos, né, clareza institucional, boas governanças por trás desse terceiro elemento, eu diria que a gente tem mais sucesso de, não só como o BNDES atuar nesse financiamento, mas também convencer outros atores financeiros. E você sabe que hoje, né, a maior parte da infraestrutura é financiada pelo mercado de capitais, via debêntures, né? Então a gente precisa também ser capaz de chegar nesses bolsos. E aí acho que a gente podia terminar você falando um pouco sobre a necessidade, sobre o que o banco tem feito, né? Também para planejar um pouco melhor, para a gente ter uma estrutura, que tudo isso comece com
um planejamento de longo prazo, né, que seja adequado para que os projetos tenham qualidade e uma melhor capacidade de alcançar esses objetivos. Exato. Esse é um elemento que para nós faz todo sentido, né? E essa visão de longo prazo é que o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que nós recebemos aí, né, com grande alegria a confiança do Ministério das Cidades para desenvolver em conjunto com eles, visa prover. Então, esse estudo está em andamento, ele olhou para as redes disponíveis nas 21 maiores regiões metropolitanas do país, fez um mapeamento da rede existente, fez uma expectativa da demanda futura a ser suprida até 2054 por essas redes e preencheu as lacunas. Então, com isso, nos deu uma perspectiva de quais são os projetos, quais são os sistemas a serem implantados nesse horizonte de tempo para fazer face a essa demanda, né? Então, esse é um elemento, é o elemento banco de projetos, como a gente gostaria de dizer. A outra vertente do estudo é a vertente política pública. Como é que a gente precisa pensar esses sistemas? Quais são as diretrizes, as boas práticas, né? Vou lhe dizer, a integração tarifária necessária para assegurar essa modicidade tarifária para o usuário, né? Como eu falei, essa eliminação de superposições de linhas, a boa escolha de modal, que é, se tem uma demanda média, não use um modal de alta capacidade. Se tem uma demanda muito alta, não tente supri-la com modais que não entregam aquele serviço. Por quê? Porque senão aqueles 30% de usuários que saíram do sistema, eles não vão voltar. Se o sistema continuar de má qualidade, não responsivo, o usuário não pode confiar, ele chama o transporte individual dele no celular e para uma boa parte dos usuários isso vai continuar sendo a tônica. Mas o transporte coletivo precisa dessa base de usuários. Então, enfim, acho que o estudo visa também contribuir nessa outra frente que a gente chama de boas práticas, de melhorias institucionais necessárias para colocar o banco de projetos, que é o primeiro pilar, de pé. A gente espera agora em outubro fazer um anúncio com o Ministério das Cidades em relação ao conjunto de projetos e a primeira leva de projetos priorizados e dar esse pontapé inicial do planejamento que você colocou aí. Eu acho que é fundamental para a gente começar, né, uma jornada, mas pensando na visão de futuro e não de forma oportunística ou específica, pensando em determinados projetos que no todo não entregarão a eficiência sistêmica que a gente está falando aqui. Tá certo. Bom, eu agradeço, Luciene, pela sua participação aqui no Conexão ANP Trilhos 2025 e, enfim, bom evento para você aí ao longo do dia. Obrigada, Jim. Obrigada a todos.